São dois causos. Legal. Então, boa tarde a todos. Mais uma vez, a gente tem o prazer de estar com o Dr. Alexandre, reumatologista, que ajuda a gente aqui na interseção, né, do reumato, e veio para falar um pouco de vasculite. Muito obrigada, professor, por aceitar o nosso convite. É uma honra, sempre. Eu que agradeço, Luísa. Boa tarde a todos. E ter essa interação, eu aprendo muito com a Néfalo. E a gente compartilha os casos, porque vocês também são bombardeados com o lado vasculítico da força, né? Estavam tendo essa... E, assim, como reumato, é muito complicado ser reumato, porque você acaba tendo que buscar diagnósticos diferenciais em tudo que você vê, né? Desde o olho até o lado ortopédico da reumato. E esse paciente aqui é para ilustrar uma situação nova. Ele chegou de Salvador, a pedido de uma colega lá da clínica Ser da Bahia, super legal essa clínica de Salvador. E olha só a quantidade de manifestações clínicas que ele tinha: 69 anos, homem, febre intermitente, lesões eritematosas na pele foi biopsiada, uma das lesões, síndrome de Sweet. Ele tinha citopenias com anemia macrocítica. E na biópsia de medula, ele fez o aspirado também. Ele tinha uma síndrome mielodisplásica. Ele fez uma BUP, antiga BUP, e tinha condrite auricular e esclerite, mas eles não sentiam segurança de fechar como policondrite recidivante. Além da síndrome mielodisplásica, tinha um pico monoclonal kappa e estava super córtico-dependente. Aí ele olha para você e diz: o que é que eu tenho, doutor? Vocês conseguem divisar algo nessa miríade de manifestações clínicas? Chamariam Luiz Moura, o imortal. Ele diz: nós patologistas somos imortais, os clínicos são mortais. Vocês estavam na aula lá do Baleia Rooftop? Não? Eu estava. Uma aula muito boa. Bom, existe uma síndrome que foi descrita em outubro de 2020 pelo NIH, pelo grupo lá do Daniel Kastner, que é o chefão do NIH, que toca guitarra. Nas festas de vasculite ele toca guitarra e canta. Em outubro de 2020 no New England. E se você puder passar o próximo, Luiz. Que é uma mutação de um gene ligado ao X, chama UBA1, que ele está envolvido na ubiquitinização de proteínas. Né? Quando você ubiquitina é um processo ativo, obrigado, em que você coloca um tag em proteínas defeituosas e essas proteínas elas são retiradas pelo proteassoma. Quando você tem a deficiência dessa enzima, a deficiência funcional, você faz uma síndrome autoinflamatória. E isso ocorre pela mutação do gene UBA1. Né? Isso aqui em parceria. São dois alunos que fazem genotipagem em Takayama, e a gente conseguiu padronizar o teste aqui na Unifesp, né, que a gente faz a genotipagem desses exons, né, para cobrir, e aqui a gente encontrou uma mutação somática. O que seria uma mutação somática? Vocês gostam de genética? Ela não é transmitida, né? Ela não digamos, herdada não tem história familiar. Você fez um monte de tomografia, você pode ter a mutação, né? Por essas mutações você vai ter hematopoiese clonal e o risco de neoplasias hematológicas. E aqui é ligado ao X. Tudo que for ligado ao X, qual que é o problema? Para o homem ou para a mulher? Uma cópia só já faz o estrago, né? E essa mutação em mosaico. O mosaico é que parte das células tem, outras não. E no caso, ela gosta dos precursores mieloides. Aqui,
pelo DNA codificante, né? A gente tem a posição 121, a troca de uma adenina por uma guanina. Isso causa uma mutação missense. O que seria uma mutação missense? As mutações podem ser missense, nonsense ou frame shift. Missense é quando troca uma base nitrogenada num exon, você troca o aminoácido naquele códon. Então, aqui no códon 41, você trocou uma metionina por uma valina. Certo? E isso leva a uma proteína defeituosa. Então, o paciente fechou o diagnóstico de VEXAS e ele corre o risco de óbito. Essa é a pior mutação, a troca. Pode ser por treonina ou isoleucina, a por valina é a pior. Né? E cura só com transplante de medula óssea. Então, o que é recomendado? Para economizar o corticoide, dá tocilizumab, tem um quadro inflamatório muito pronunciado, até ele se preparar para o transplante autólogo? Não, alogênico. Aí vai curar. Chama síndrome VEXAS. Certo? E esse outro caso aqui é uma senhora colombiana que era casada com um rapaz em São José dos Campos, se separaram. Aí nessa confusão ela, muito preocupada com a vida, escorregou, bateu com as costas num paralelepípedo. Investigaram tanto, mas investigaram tanto que acharam isso aqui. Ela tinha uma oclusão, nada a ver com o paralelepípedo que bateu nas costas. Tronco-celíaco, né? Com uma arcada de Burma, para você não ter isquemia lá em cima. Ela fez uma circulação colateral aqui na gástrica direita, né? Na pancreato duodenal, para chegar lá nas hepáticas e cobrir a gástrica esquerda, a artéria alienal. E, além disso, ela tinha isso aqui. As lesões eram bilaterais, mas ela tinha uma hipertensão muito leve, tomou uma paulada de corticoide com imunossupressor e queria fazer a hipótese era poliarterite nodosa e queria fazer rituximab. O que é que vocês acham que é isso? Poliarterite nodosa? Nem tinha hipertensão renovascular. A função renal dela era borderline para uma senhora de 56 anos. Aqui a gente tem um aneurisma até sacular, 0,8, né? E contas de Rosário. Então, aqui a gente tem a artéria renal, sai uma artéria renal, acho que eu estou com tremor essencial, segmentar, né? Aí você tem as interlobares e as arqueadas. Contas de Rosário, que são um pouquinho maiores que o diâmetro da artéria renal. Ninguém quer chutar, ela tem duas pseudovasculites. Agora que eu encontrei a colega que é reumato de São José dos Campos, ela disse, eu vou fazer rituximab mesmo assim, não estou nem aí para você. Ela tem uma síndrome do ligamento arqueado, que é quando um ligamento dos pilares diafragmáticos eles ocluem o tronco celíaco, aí você faz colaterais, mas isso pode ser sintomático, ela não teve angina abdominal. E aqui é uma displasia fibromuscular, né? Ou seja, a confusão que é. E ela não é tão jovem assim, né? Para pensar tanto em... Mas ela tem polos diferentes, né? A gente tem algumas mulheres de meia idade com displasia fibromuscular, você também pode encontrar, apesar de quando faz diferencial, displasia fibromuscular renal no jovem, mas tem visto muito indivíduos de meia idade. Tem um quiz, fazendo spoiler, né? Na outra aula, que exatamente coloca 3 situações diferentes para a plateia escolher o que era poliarterite nodosa, e todas tratadas como poliarterite nodosa, né? Só uma é. Então, falando sobre vasculites, né? Todos falam com bastante propriedade que é a inflamação na parede dos vasos sanguíneos, mas aqui, como vocês gostam muito de patologia, existe um detalhe aqui. Isso aqui é uma artéria, a gente tem um trombo na luz, tem infiltrado inflamatório na parede, né? Algumas delas são necrosantes. Você tem as necrosantes e as não necrosantes. Aqui a gente tem necrose fibrinoide. Esse material é eosinofílico em halo
Lembra a crescente circunferencial, né? Na parede da artéria, né? Então, o subgrupo necrosante, ele tende a ser mais grave, mais sistêmico. Lembrar que as de grande calibre, elas não levam a necrose na parede, certo? Então, inflamação, ela pode acometer vasos de grande, de médio ou de pequeno calibre, né? E diferentes tipos de vasos. Então, a gente tem a classificação das vasculites de vasos variáveis, que elas englobam tudo isso, né? Mas, normalmente, você tem aquelas que são mais exclusivistas. A poliarterite nodosa, de médio calibre, sua artéria de predomínio, né? É aquela bem-vinda ao clube, né? Aquela coisa exclusivista. As de pequeno calibre, elas englobam capilares, vênulas e arteríolas. Então, você vai ter, de acordo com o processo fisiopatológico, a preferência por determinado leito vascular, e isso leva a um grande grupo de doenças e diferentes formas de classificação, mas a melhor forma de classificar é pelo tamanho do vaso, predominantemente acometido. Então, aqui só o exemplo do processo patológico, né? Numa artéria normal, a primeira coisa que acontece numa artéria acometida é a hipertrofia concêntrica da parede, e a estação de trem do processo inflamatório é a vasa vasória. Eles chegam pela vasa vasória e não pela íntima, né? E aí eles espalham pelos as diferentes camadas da artéria, levando à estenose, oclusão, dilatação ou formação da aneurisma. Quando o vaso é de pequeno calibre, aí você tem a rotura, que vocês podem imaginar que a rotura lá pelo espaço urinário formando a crescente. Na pele você tem a rotura da vênula pós-capilar levando à púrpura palpável. Certo. Acho que eu vou seguir com saúde. O slide. Aqui tá ótimo já. Obrigado, gente. Agora deu certo. Então, a forma de classificar, né? Vasos pelo tamanho. Tudo que for representado nessa figura é conhecido como grande calibre. Então, artérias cervicais, dos membros, né? A aorta e principais ramos com veias análogas, você tem artéria de grande calibre. O que for visceral, da artéria renal não é médio calibre. Tudo que for segmentar, interlobar e arqueado é médio calibre. E a nível parenquimatoso, pequenas artérias, arteríolas, capilares, vênulas e veias, tudo em nível microscópio, é vaso de pequeno calibre. Certo? Essa classificação veio da conferência de Chapel Hill, né? E a primeira foi em 93, com publicação em 94, a segunda em 2012, com publicação em 2013. A gente tem segmentação, essa é a figura mais mostrada nas aulas de vasculite, né? Grandes vasos Takayasu de células gigantes, médios vasos poliarterite nodosa, Kawasaki é do reumato pediatra, entre 6 meses e 5 anos de idade. Você tem a doença exantemática, com febre que vai até 41 graus, que não melhora com nada, com o exantema até palmo plantar, com descamação, língua em framboesa, que vai levando a isso na fase aguda, né? Você tem a fase subaguda que vai levar ao aneurisma de artérias coronárias. Pode ser de pequeno calibre por imunocomplexo, né? Aqui imunocomplexo formado in situ, ou ANCA associada, no caso, né, que são as vasculites mais famosas. Vasos variáveis BC e Coogan, órgão único, então a gente tem muitos casos de órgão único que não preenchem um critério para uma vasculite sistêmica, ou aquelas associadas a doenças sistêmicas. Mais comum é lúpus, artrite reumatoide e Sjögren, quando a gente tem a doença sistêmica. Doença inflamatória intestinal, sarcoidose é relativamente raro, né? Outras formas sistêmicas podem levar, e não esquecer, infecções, aqui 10 anos após, né, a infecção primária, você pode ter a sífilis terciária, medicamentos,
medicamentos até causando ANCA associada, né? Neoplasias dos idosos com vasculite de pequenos vasos que não fecham para nada, e aí você tem esse diferencial para as vasculites com etiologia provável. Lembram desse artigo? Quem viu a outra aula, quem é R4 e era R3 na época da pizza, né? Nós somos parecidos com a Turquia e a Ásia, doença de BC em primeiro lugar, Takayasu em segundo, GPA em terceiro, muito pouco paciente com polingite microscópica. Isso aqui pode ser um viés da falta do nefrologista, né? Com pouco caso, né? Aqui foram 1.233 pacientes em todos os centros que tinham ambulatório de vasculite nos serviços universitários do Sudeste. Então, quando você vai para a Escandinávia, que vasculites vocês imaginam que seriam mais comuns? Primeiro é a arterite de células gigantes. E segundo? Mas a Escandinávia, né, latitudes altas, a frequência é muito elevada. Em segundo lugar, GPA. E quando você vê GPA e polingite microscópica, o gradiente na Europa, quem é mais comum em cima, quem é mais comum embaixo? Eu já dei um spoiler, né? Você vai para a Itália, quem é mais comum? Polingite microscópica. Então, Itália, Espanha, Portugal, você tem mais polingite microscópica do que GPA, e a GPA mais comum no norte da Europa. Então, Inglaterra, Holanda, Reino Unido, Alemanha e Escandinávia, mais GPA do que polingite microscópica, e muitos casos de aqui, GCA, né, que é arterite de células gigantes. Certo? Então, foi muito estranha essa nossa distribuição. Se você for para o Japão, o que é mais comum? São as três. BC, Takayasu e polingite microscópica. Japão e China, esmagadora maioria é MPO ANCA, quase não tem PR3 ANCA, com muito rim envolvido, e MPA e MPA, ou vasculite renal limitada, de uma forma geral. Então, a geoepidemiologia é interessante, e quando você compara Brasil ao Peru, que diferença vocês encontram aí? Que doença é essa? Quase todo mundo no ambulatório de vasculites deles é de um centro de referência em Lima, de vasculites. A gente comparou a Unifesp a esse centro. Olha que discrepância. É parecido com GPA, quase não tem arterite de células gigantes, quase não tem Takayasu e quase não tem doença de BC. É quase tudo só vasculite associada ao ANCA. E eles são mais velhos no início da doença. Então, essa geoepidemiologia é interessante, né, que tem fatores genéticos e fatores ambientais. Esse caso aqui vocês vão matar o diagnóstico, né, não o paciente rapidinho. O que é que vocês acham que é? 5 segundos? Tudo bem. Então, a doença de BC, ela é muito interessante, que ela acaba com o reumato, deixa o reumato ansioso por um motivo. Não tem teste diagnóstico. Está todo mundo desesperado. Há uma insegurança muito grande em fechar o diagnóstico de doença de BC. Certo? Então, ela é mais inflamatória sistêmica do que uma vasculite, mas ela é classificada em vasculite de vasos variáveis. Por quê? Você tem o quadro venoso trombótico, ele é muito inflamatório, mas então você pode ter até, por exemplo, sistema nervoso central, você tem mais uma venulite e perivenulite. E artérias, você pode ter aorta, artéria femoral, você pode ter artérias pulmonares. Então, do microscópico sendo mais venoso, há veias de grande calibre e artérias de diferentes calibres. Então, ela é bem atlética do ponto de vista de inflamação. Não esquecer que existem formas monogênicas, principalmente de mutações das vias que regulam a via do NF-kappa-beta,
que ela é estimulada quando você tem a produção de TNF-alfa, e dá o BC monogênico, como síndrome autoinflamatória, né? E as suas manifestações, elas não são crônicas, ela é uma doença recorrente. Então, mucosas, pele e articulações são as manifestações comuns, e as graves, né? Olho, sistema nervoso central, principalmente, vasculares e do trato gastrointestinal. Aqui é o LUZ-BC, que em turco o correto é pronunciar Behçet. Doença de jovens, crianças, forma monogênica, não é infecciosa, mas a literatura diz que existem áreas endêmicas. Fazer o quê? E nós somos uma área não endêmica, então nós somos discriminados quando tentamos publicar em BC, né? E o jovem do Oriente Médio, principalmente com HLA-B51, é o mais grave. A doutora Emília tem um paciente do Líbano que se chama Ahmed. Ele tem todas as manifestações graves em um paciente só da doença de BC. Na Europa é mais em mulheres, né? E aqui todos lembram do que é isso. Todos que fizeram o Enem ou vestibular há muito tempo. Vocês sabem o que é isso? A Rota da Seda. A doença de BC, ela é muito comum do Mediterrâneo até o Far East. Eles chegaram até o Japão, né? Mas aqui era uma rota antiga de comércio, né? A rota marítima, a rota terrestre. Então, HLA-B51 bem distribuído aqui, os viajantes deixavam seus genes pelo caminho e alta prevalência de doença de BC. O recordista é a Turquia, né? Chega. Vocês lembram da definição da OMS do que é uma doença rara? 65 casos por 100 mil de prevalência, abaixo disso é doença rara. Então, na Turquia ela não é rara, zero rara. Eu visitei o serviço lá do professor Haner Direskenel em Istambul, e mesmo no número de BC, eles têm artrite reumatoide. A artrite reumatoide é 1% da população. Eles têm muitos pacientes com doença de BC. Mas olha, nos Estados Unidos ou no Reino Unido, ela é muito rara. Aqui, então, ela foi a mais encontrada. Em Goiânia, a gente está fazendo um estudo epidemiológico de prevalência e também para estimar a incidência. Networking com os reumatologistas de consultório, plataforma RedCap e os hospitais públicos. E aí a gente está mapeando pelo censo agora de 2022, e aí a gente precisa desses dados para conseguir medicamentos. Talvez as regiões colonizadoras, eu falo do livro, talvez aqui em São Paulo. Pode ser, mas se você for ver Portugal, a gente tem um registro Brasil-Portugal, Reuma-PT Vasculites, que a gente está criando evidências, fazendo vários estudos. Lá, primeiro lugar, doença de BC também, entre as vasculites. Aí tem todos os serviços de Portugal. Segundo lugar, arterite de células gigantes. Segundo lugar nosso é arterite de calcanhaço. Terceiro lugar lá, MPA, o pão com M. Terceiro lugar nosso, GPA. Né? É muito interessante essa geoepidemiologia das vasculites, como elas se distribuem em diferentes países. A frequência de manifestação, né? Então vocês, por esse cluster aqui com pele e lesões orais e genitais, vocês conseguem suspeitar. Mas existem pacientes que são simuladores, é muito importante você ter a documentação. Então, sempre exigir que o paciente verifique foto para ver o diferencial, né? O eritema nodoso é mais comum em mulheres, com doença de BC, homens são lesões papulopustulosas e acneiformes. E elas formam um cluster com dores articulares, que são de grandes articulações. As úlceras genitais, as orais, normalmente elas são minor, recorrentes. Muito cuidado com saúde bucal, porque uma má conservação de dentes piora a doença de BC de uma forma geral por gatilhos. Já tem estudo com microbioma mostrando que é alterado em pacientes com doença de BC. Lesão genital, ela engloba, então, no homem, no testículo, não é comum na glande.
No homem também, epididimite. Em mulheres, pequenos lábios. Pode ter de grandes lábios, mas elas são grandes e dolorosas. Em ambos os sexos, na região do períneo e virilha, tudo isso é considerado úlcera genital. Quando você vai quantificar para o diagnóstico, então você usa todas essas regiões como referência. Lesões acneiformes, né, fora da adolescência e fora do uso de corticoide. Não colocaram fora do uso de chocolate, né? E as manifestações graves, né? O mais comum ocular é ser panuveíte. Não esquecer que a uveíte posterior, ela vai reduzindo a acuidade visual paulatinamente, sem nenhuma inflamação. E na uveíte anterior, o Benedictus Adamantíades, que descreveu o BC antes do próprio BC, era o hipópio, né? A gente tem, de vez em quando, um paciente que chega com hipópio no ambulatório. O pus na câmara anterior, essa pupila até está discórica aqui. Trombose venosa é mais comum do que o envolvimento arterial. No arterial você não tem trombos, você vê mais aneurismas. Nos sítios, então, artérias pulmonares, femorais e aorta são mais comuns. E a trombose venosa, né, profunda de membros inferiores. Não esquecer que você pode ter quadros graves, como Budd-Chiari, veia cava, né? Até tromboflebite superficial, que é mais tranquilo. Aqui é uma vasta rede colateral de um paciente nosso, né, que teve trombose veia cava superior. Não dá para ver pela iluminação, né, mas acreditem aqui. E ele tinha varizes de esôfago para usar os sistemásigos e hemiásigos, né, como enxames. As neurológicas podem ser parenquimatosas, e aqui é um grande problema, porque você faz meningoencefalite, pode ser neutrofílica no início, com sintomas neurológicos de tronco cefálico. Então, ela gosta, assim, de ponte, mesencéfalo, no diencéfalo até o tálamo, né, e núcleos da base. Você tem um quadro mais inflamatório, não isquêmico. E aí, deixa quem pega o paciente ao diagnóstico, você fica neurótico. Meningite bacteriana aguda, porque às vezes tem neutrófilo, meningo-TB, ou doença desmielinizante em surto. Então, é diagnóstico diferencial difícil. Nos casos não parenquimatosos, o mais comum é a trombose venosa cerebral, que tem uma grande associação com aneurismas de artérias pulmonares, e quando você anticoagula o paciente, esses aneurismas rompem, o paciente tem sangramento impossível. Você tem que verificar. Pode ter pseudotumor cerebral, sem trombose venosa, só com hipertensão intracraniana ou meningite asséptica isolada. As gastrointestinais, elas são esquecidas, mas você pode ter, inclusive, úlceras em jejum, no ilho, e você não detectar por endoscopia, só por cápsula intestinal. Isso dá dor abdominal, hematoquesia e pode até dar perfuração intestinal. Diagnóstico diferencial difícil com Crohn, que vai dar uveíte, vai dar úlcera oral, pode dar fissurização ou úlcera na região perianal, e você achar que é doença de BC. E eritema nodoso de Brinde, então simula muito. Então, não tem teste diagnóstico para áreas não endêmicas. Esse critério tem alta especificidade, a sensibilidade é menor. E esse aqui foi criado, né, num esforço multicêntrico, em que maior ou igual a 4, né, é pela regressão, árvore de regressão, que eles viram a associação maior. Esse critério, que é International Criteria for Behçet's Disease, ele tira a ditadura dos úlceras orais. No critério do International Study Group, em 1990, o úlcera oral é obrigatório, 2 menores. Isso aqui não, você teria que ter qualquer um desses, pontuou 4, mesmo sem afta, fecharia o diagnóstico. Aí o ICBD, por causa disso, ele tem sensibilidade melhor, mas ele perde em especificidade. Você pode estar colocando aqui coisa que não é doença do BC. Fizeram um estudo no Reino Unido que eles erravam muito aqui no CBD. Tá? E o teste da pategia, quando eu trabalhava no Fleury, a gente padronizou lá, então você pode até solicitar, se não quiser fazer no consultório, né? O paciente faz a inserção da agulha, sem injetar nada, não limpar muito, agulha de 20 gauge, vai até 5 milímetros, 30 graus de profundidade, de ângulo, né? E pode nascer uma
pústula ou uma pápula. Para considerar a pápula 2 milímetros, o paciente tem que bater a foto. Como ele passa na sexta, ele bate a foto até o domingo com uma régua ao lado. Você pode ter a consequência só do furo, um pequeno hematoma, que é o furo, né? Mas aqui é uma pápula. E aí você considera positivo. Problema: Crohn e pioderma gangrenoso dão pategia. Não confunda as doenças. Quando eu trabalhava no Fleury, a maior angústia era liberar a rodo HLA-B51 solicitados sem necessidade, porque eles não fecham o diagnóstico de doença de IPC. E aí o estudo que a gente fez aqui, na Unifesp, 30% só dos nossos pacientes tem o HLA, na Turquia chega a 80%. Mas lá, 50%, metade da população tem o B51. Então, é um péssimo teste diagnóstico. Aqui também, né? Aqui a gente fez a genotipagem pelo Sanger, né? A gente tem os subtipos mais comuns. O 5108 só foi encontrado em doença do PC e ele tinha relação com o vasco do PC. Olha a lista de diagnósticos diferenciais. Isso aqui é muito interessante. O pênfigo vulgar ele pode ser só de mucosa. Aí ele vai dar úlcera oral, úlcera genital sem bolha. Aí o cara vai e acha que é doença de BC. Certo? Então, doença de Crohn, as ISTs, né? Então, espondiloartrites. Tem a PAPA, que é uma síndrome autoinflamatória, que pode simular muito bem o BC. E o BC monogênico, aqui é o gen TNF-AIP2, né, que dá ampla insuficiência de A20. Em crianças com úlceras orais, genitais, UVI, desenvolvimento do trato gastrointestinal e febre recorrente. Pode ser um BC monogênico. Como você trata? A base é a azatioprina. Se for o caso muito leve, cuidar dos dentes. Colchicina, que não melhora a afta. Eu falei isso na reunião clínica, eu li todo mundo assim, ó. A gente até tocou aquela música Meu Mundo Caiu, né? Mas no ensaio clínico ela melhora eritema nodoso, quadro articular e úlcera genital. Cuidado tópico é muito importante para as aftas. A colchicina melhora também o quadro articular, né? Olho, a base é a azatioprina. Se o olho for grave, não fique na azatioprina, vá direto para o TNF, anti-TNF, né? A gente já conseguiu tratar com interferon alfa, alguns pacientes, 3 milhões de unidades 3 vezes por semana, é maravilhoso, mas para você conseguir é difícil. Ciclosporina é boa para o olho, mas induz neuro-BC, cuidado, né? E envolvimento vascular grave é ciclofosfamida. Então, Budd-Chiari, trombose de veia cava ou aneurismos de artérias pulmonares, ciclofosfamida. Sistema nervoso central, uma paulada de corticoide seguido por azatioprina, ou se for muito grave, anti-TNF. E o trato gastrointestinal, normalmente a gente trabalha com azatioprina mesmo. Tem essas outras experiências, ou asa ou anti-TNF. Bernarda na terceirinha, a vendedora de pastéis na feira, pastéis superfaturados. Ficou um mês investigando febre. Aí no dia da alta, mas tinha derrame pericárdico, vamos dar um RP. Só que foram examinar no dia da alta e acharam essa irregularidade aqui. E tinha um frêmito na região superclavicular. Precisava disso tudo, né? Vocês já conseguem ver aqui uma carótida comum, uma subclávia também, olha a estenose crítica. Né? Colaterais enchiam aqui. E é uma arcada de Riolan. A arcada de Riolan vem da mesentérica inferior, vai no necrosar o intestino. E aí, vocês fecharam um diagnóstico, esse aqui também. Qual o problema no Brasil? O Brasil é campeão mundial de cegueira em arterite de células gigantes. Então, o idoso que não melhora a cefaleia com analgésico, né? A claudicação de mandíbula. Pasmem, né? A gente vê muitos pacientes que rodam vários serviços, não fecham diagnóstico e chegam cegos bilateralmente. Normalmente é um idoso bem independente que de uma hora para outra fica cego.
provas inflamatórias nas alturas e tinha polimialgia. E aqui, a gente faz aqui o ultrassom com sinal do halo, com transdutor adequado, né? E ele também tinha ortite. Você tem aqui o sinal do halo, né? Você tem os fenótipos que podem ser mistos, parecido com Takayasu e craniano também. Né? Então, as duas doenças, quando você vai ver a anatomia patológica, é tudo vasculite granulomatosa na aorta. Você não consegue distinguir. Aí, na imunistoquímica, até na arteria de células gigantes, você vê mais linfócito B. Takayasu, você vê mais T. Mas ambas, quem predomina é o macrófago. O Mikito Takayasu, que era um oftalmologista que descreveu em 1906, né? E o Horton, da Mayo Clinic, que descreveu na década de 30 a arteria de células gigantes. Isso aqui foi uma tese que eu desorientei o rapaz. A gente fez imunistoquímica. Eles conseguiram 21 aortas de pacientes com Takayasu, 9 aortas de controles. Como assim aorta de controle? Eram doadores de transplante cardíaco. E aí a gente pegou uma aorta normal e a aorta de pacientes com aterosclerose complicada. Mas no Takayasu é o que chama a atenção. Você tem excesso de macrófago. Você é marcador de macrófago, seguido por linfócito T, depois B, célula NK. E aqui, o que é que vocês veem? Vocês conseguem identificar que célula é essa? Isso aqui é o CD68. Olha quanto macrófago. Alguém quer chutar? Vocês que gostam tanto da multinuclear. É uma célula gigante multinuclear, o CD68. Aqui é o vasovasórum. Olha a chegada. Aqui tinha pouco macrófago. Todo mundo chegando na estação de trem da artéria. Isso aqui a gente fez uma quantificação semi-automatizada. E aqui, tuberculose é a causa de arterite de Takayasu? O que vocês acham? Porque muita gente diz que é por causa do granuloma, países com alta prevalência em TB, menos o Japão. A gente fez PCR para micobactéria em PBMCs de pacientes com Takayasu e PBMCs de pacientes com tuberculose pulmonar. 78% tinham PCR positivo, né? Isso aqui é antes do tratamento. Aqui nenhum dos pacientes com Takayasu. E na artéria, nenhum paciente com Takayasu tinha micobactéria, e a gente tinha uma arterite tuberculosa com Zionilsen positivo. Era o nosso controle positivo. Ou seja, por biologia molecular, a gente não encontra micobactéria nem na artéria, nem no sangue de pacientes com Takayasu. Então, não esquecer, a arteria de células gigantes é do indivíduo idoso, o pico é entre 70 e 75 anos. Então, você pode ser só craniano. Que artérias cranianas são mais acometidas? O ramo terminal da carótida externa. Qual é o ramo terminal da carótida externa? Ela vai e vira essa artéria. É a? Na frente do tragus começa essa artéria temporal superficial. Aí ela dá o ramo parietal, o ramo frontal. Eles são os inflamados em demasia, né? Mas também, carótida interna, 50% dos pacientes têm inflamação na carótida interna. Quem é o primeiro ramo dela? A artéria oftálmica, que vai dar os ramos ciliares, e aí leva a neurite óptica isquêmica anterior. As axilares são bem acometidas e a aorta torácica, que causa depois o quê? Aneurisma de aorta torácica com dissecção. Já o Takayasu, aqui está como 40, mas num grande estudo que criou os novos critérios, eles viram até 60 anos você consegue encontrar pacientes com Takayasu, sendo o pico entre 20 e 30. Artérias mais acometidas, carótidas comuns, subclávias, costa da aorta abdominal e mesentéricas e renais. Né? A gente fez esse estudo epidemiológico no Rio de Janeiro, olha a prevalência, olha a incidência, é doença rara. Né? Para arterite de células gigantes, então, cefaleia e alteração de artéria temporal são muito frequentes.
Já a claudicação, ela menos da metade dos casos, isso aqui é manifestação isquêmica, né? Ó. Frequência baixa de AVC, o AVC é território posterior, é arterite de vertebrais, normalmente, que causa e há o diagnóstico. E as manifestações neurooftalmológicas, né? Lá fora, a amaurose irreversível, 10 a 14%. Clínicas de fast track da Inglaterra, amaurose, 0. Porque você tem 24 horas na suspeita do GP para ser vista pelo pelo centro de referência. Olha, a gente aqui, né? Permanent visual loss, dá quanto? 35,5%. Então, a gente bate o recorde mundial os outros, a frequência é igual à da literatura. Porque o paciente, o threshold, né, de suspeita é baixíssimo. Então, o paciente vai em 10 lugares diferentes até alguém suspeitar. Aqui o ramo frontal da artéria temporal superficial, no paciente nosso. Então, a artéria oftálmica que vem da carótida interna, que inflama, ela vai inflamar as artérias ciliares posteriores. Qual que é o racional disso? Se ele tem a amaurose, você tem poucas horas para reverter. Você prefere o quê? Metilpred, pelo efeito não genômico, que é imediato. Quando você dá o corticoide no efeito genômico, até ele interferir com a transrepressão na síntese proteica, ele vai começar a fazer efeito daqui a 4 horas, por exemplo. Você dá a paulada intravenosa naquele momento, o efeito é imediato. Então, por isso que é recomendado fazer a pulsoterapia quando tem manifestação isquêmica craniana da arterite de células gigantes. Não esquecer dos grandes vasos, que eles podem inflamar, e a distribuição da dor da polimialgia reumática. Fechar o diagnóstico, o sinal do halo e uma artéria normal. Então, a biópsia de artéria temporal superficial é o padrão ouro, mas até você convencer o pessoal da vascular pode levar tempo, né? Você sempre tem que comprovar, porque imagine um idoso de 75 anos usando 2 anos de corticoide na sua mão. Eu acho que ele tem aquele... Olha aí a progenia que você vai fazer, né? Então, rapidinho você consegue ver o ultrassom, tem o sinal do halo, pode ser axilar, temporal superficial, artéria facial, artéria mandibular, qualquer uma dessas teve o sinal do halo, você já fecha o diagnóstico. Certo? E grandes vasos, olha um PET, bem inflamado. Certo? Isso também é considerado diagnóstico. A gente publicou a revisão sistemática com meta-análise, em parceria com a Cochrane. Aqui é o quadras 2, né, para risco de viés. Não precisa ver os forest plots. O sinal do halo só na artéria temporal superficial, ele melhora a acurácia diagnóstica quando você combina o sinal da compressão, que é um sinal quando você faz uma compressão mais intensa da artéria, ela não desaparece, e quando você combina a artéria axilar. Então, se você combina isso, você vai aumentando a sensibilidade e a especificidade do diagnóstico. Então, sempre suspeitar pedir das artérias temporais superficiais e axilares. Transdutor tem que ser de 15 MHz ou mais, porque a estrutura é muito superficial. Precisa de treinamento. Aí a gente tem o nosso networking, tanto no Fleury, no DASA, aqui na escola, de pessoas que são treinadas para fazer o reconhecimento. Se você, sei lá, está em Sinop, você pediu, e a pessoa não tem a mínima ideia do que está vendo, ela não vai descrever para você. Acho que a gente deve ser muito diferencial com neuritiótica, o pessoal da neuro, que avalia a preocupação com a amaurose, ainda bem que pulsa também. Mas tem as noias não arteríticas, que você pode errar feio, né? Tem as doenças desmelinizantes, que dão neurite óptica. Então, tem o CRION, que é uma neurite óptica recorrente, que vai acontecer que não tem mais nada, né? Então, é o estado da arte, né? Você suspeitar, confirmar e tratar. Se inflamou, se tem manifestação isquêmica, mão pesada,
mão pesada no corticoide, existem receitas de bolo de como reduzir. A gente tem até o nosso esqueminha no ambulatório, né? E a nossa tendência é sempre dar o poupador. Ou metotrexato ou tocilizumab. A gente está trabalhando aqui para fazer com que o Ministério da Saúde libere para arterite de células gigantes. No Takaysu é mais fácil, porque o que é que chama atenção para ter Takaysu? Não é o quadro sistêmico como foi da vendedora de pastéis, que ela ainda frequenta o nosso ambulatório. Isso foi em 1999, ela tem um filho, que é professor de educação física e tem doença de BC. Não tem como explicar. Mas o que chama atenção para o diagnóstico é mulher jovem, no nosso meio é 5:1, 5 mulheres para um homem, claudicação de membro superior, diferença de pulso e de pressão. Aí chega para a gente uma paciente com esse perfil, uma isquemia aqui. Aí, legal, pode ser Takaysu. Já estava com corticoide metotrexato. Sabe o que era? Diferença de pulso, de pressão e claudicação. Era uma costela cervical. Ela tinha uma costela cervical, trombosou a artéria, então cuidado. Quando eu fazia a prova de residência, que eu até coloquei isso como na prova prática, era maldoso, né? Não, aí o doutor Edgar dizendo, se eu fizesse essa prova, acho que eu nem teria passado aqui. Então, claudicação intermitente de membros, diferença de pulso de pressão, né? E aí você pode ter isquemia em outros sítios, né? Já tive uma paciente com febre e, eu estou com dor de garganta, e foi no pronto atendimento, né? Na verdade, era carotidínia que ela tinha, VHS sem carotidínia. Dói a palpação da cara. Aí, quando foi ver, ela tinha atividade, ela reativou no pronto, assim, foi no pronto-socorro e eles descobriram, né? Hipertensão renal vascular, né, pode acontecer, mas você tem mais hipertensão do que estenose de artéria renal no Takaysu. Então, você tem outros mecanismos de hipertensão que a gente vai abordar na outra aula, né? Desde disfunção de baroreceptores, síndrome metabólica, rigidez das artérias e síndrome do roubo de fluxo de subclávia, que vocês sabem o que é, né? E teve um caso emblemático no nosso ambulatório que o paciente quase morreu por causa disso. Vocês sabem o que é isso? Não? Já ouviu falar do GatoNet? GatoNet? Que o pessoal, como é que os milicianos fazem, né? Você fecha a subclávia, aí tem um tal de VEGF, que é uma citocina que faz circulação colateral, para você não perder o membro. Como você tem claudicação e não perde o membro, você não tem aquela isquemia aguda, né? O GatoNet vem da vertebral. Aí o que é que vai acontecer com o fluxo da vertebral? Ele fica retrógrado, para privilegiar o membro. Não vai mexer com o gico, o que é que acontece? Insuficiência vertebro-basilar. Não, você vai ter sintomas do quê? De tontura, turvação visual e síncope. O paciente com Takaysu foi mexer com a Makita, aquela máquina super potente, ele desmaiou com a Makita ligada na mão. Então, cuidado. Isso aqui, quando acontece essa indicação de revascularizar a subclávia. Isso é isquemia. Pode dar um AVC de tronco, se a isquemia for muito intensa, mas de uma síncope, ele poderia ter virado o picadinho, né? Coração é o órgão do prognóstico, porque tudo vai converter para ele. Você tem uma hipertensão não controlada, às vezes você não consegue nem saber se está hipertenso ou não. Inflamou a artéria elástica, o que é que vai acontecer? Você dilata essa artéria. Então, você vai ter hipertensão combinada com insuficiência aórtica. E você pode fechar a coronária. No tronco da coronária, por contiguidade com a raiz da aorta. Então, olha o perigo que o coração sofre e você pode morrer de insuficiência cardíaca. E, claro, acidentes vasculares, né? Tem uma meta-análise mostrando que a frequência nas diferentes séries vai de 12% a 15%, tanto de AVC quanto de isquemia. É uma frequência alta em relação à população geral, né? E não esquecer que isso acomete jovem. Aí, sempre que você tiver suspeita de Takaysu, o que é que você precisa? Você fecha o diagnóstico pelo exame de imagem vascular não invasivo. E o que é que você tem que detectar? Você pode detectar dano irreversível, que já é o quê? O aneurisma, ou a estenose, ou a oclusão,
Mas o ideal é você detectar o quê? A inflamação na parede vascular. E como você vê a inflamação? Hipertrofia concêntrica da parede. A aorta ascendente, a aorta descendente, vocês conseguem ver aqui, ó, existem cutoffs para diferentes paredes. 2,2 milímetros é para a aorta, 1 milímetro é para a carótida comum. Olha a carótida comum aqui com o sinal do Macaroni. Eu não consigo ver nenhum Macaroni aqui, mas os italianos descreveram isso, né? Essa aqui é uma hipertrofia concêntrica e anecoica, né? Ou hipoecoica. Aqui você tem a estenose dele é alongada, né? É longitudinal, é difícil de intervir aqui, e a aorta abdominal aqui com hipertrofia concêntrica. Revisão de anatomia. Tronco braquicefálico, carótida comum, esquerda e subclave esquerda. Olha como ela está, com hipertrofia concêntrica. PET, olha o exemplo de uma paciente nossa, PET com atividade vascular, né? A gente compara com o fígado. Aí quando você compara com o fígado, você vai ter aquela graduação 0, 1, 2, 3. Né? Quando é 3 é atividade de PET, não tem aterosclerose que chegue lá. E é acima do fígado a captação. Ela é muito útil. Corticoide com imunossupressor imunobiológico com a doença ativa, né? Aí você vai retirando o corticoide. Se você não der imunossupressor, você vai ter uns 70% de recidiva. Então, dê o imunossupressor. Se for grave, você antecipa o agente biológico. Aí tem as definições do que é grave e do que não é, porque você, por exemplo, é um jovem com território nobre, está fechando a carótida, tem quadro isquêmico, então, mão pesada. É a chance dela, né? Você ficar com uma pessoa sequelada. Caso da terceirona, 58 anos, saudável, começou hipertensão, parestesia e fraqueza de membros. Começou a ter lesão, era nodular com ulceração. Né, e aí, dor de distensão abdominal e tinha febre, perda de peso. O que é que vocês acham? Pão com M, pão com N ou pão com tio? O Charles que inventou esse termo, pão com tio, né? Tinha anemia, a creatinina levemente tocada, né? Se fosse calcular que ele já devia ter o quê? Uns 30 ml minuto. E aí, na biópsia, artéria muito inflamada, cheia de aneurismas, pequenos aneurismas em ramos da mesentérica, não na mesentérica, não pega a artéria proximal, vai lá na hepática própria, mas não pega o tronco celíaco. Esse rapaz que descreveu a poliarterite nodose, né, ele trabalhava mais que a doutora Emília, que é a minha nerd. A doutora Emília entra às 7 na escola, sai à meia-noite do consultório todos os dias, né? Mas no sábado ela corrige as teses. Às vezes às 7 da manhã, né, com os pós-graduandos. Mas ele conseguiu trabalhar mais que ela. Ele descreveu o pulso paradoxal e a respiração da cetoacidose diabética. Quem era ele? Osmaú. 1886. Necrosante, artérias de pequeno calibre, pode estender até médio, de médio, pode estender até pequeno calibre, e ela é exclusivista, não acomete vênulas capilares. Quais são os leitos vasculares? Pele, músculo, nervo periférico e víscera. Propensão é para isso. Pele, músculo, nervo periférico e víscera. Pode ter formas cutâneas. A forma cutânea, ela tem manifestação extracutânea. O que é a manifestação extracutânea? Você pode ter neuropatia periférica, pode ter músculo, mas nunca víscera. Se pegou víscera, é sistêmica. Víscera, até o testículo também entra como sistêmica, né? Isso aqui todo mundo sabe, né? E não esquecer da forma monogênica, que é a DADA2. Deficiência de ADA2. O rim está em 50%, mas estudos de necrópsios batem até quase 100% de envolvimento da PAN sistêmica.
Mas aqui tem as combinações, né? Um quadro inflamatório grande na pele, livedo reticular, nódulos que ulceram até gangrena, e aí você vai ter, no caso da hipertensão, é por isquemia do parênquima renal, você tem múltiplos aneurismas, pode ter estenose também. E aí você tem a dor abdominal, sangramento, perfuração intestinal, orquite, e assim por diante. Nervo periférico é primariamente mononeurite múltipla. Aí combinou febre, neuropatia periférica, lesão cutânea com livedo reticular e nódulos ulcerativos, pensa em PAN, claro que tem os seus diferenciais. Então, no rim, nunca na artéria renal proximal, sim, segmentadas, interlobares e arqueadas. Ramos das mesentéricas e do tronco celíaco, né? Isso aqui é PAN? É proximal. E como perguntariam em francês, né? Qu'est-ce que c'est? Eu fiz um curso por correspondência de francês, ficava decorando frases inúteis. Essa displasia fibromuscular, aqui da média e aqui da íntima. Parece que deram um nó na artéria. Cuidado. Deficiência de ADA2, né, que é a PAN monogênica, ocorre principalmente na infância, ela tem um espectro de citopenias, imunodeficiência, aí lesão isquêmica e AVC em criança. Mas até 17% dos pacientes têm acometimento renal isquêmico. Não esqueçam. Você trata só com anti-TNF. Tá? E é por mutação, olha quantos exons tem, e você tem mutação escrita em todos os exons. Mas ela é autossômica recessiva. O que significa ser autossômico recessivo na mente do nefrologista? Sim, clima de tensão, né? É a música do tubarão chegando. Autossômico recessivo, você precisa de 2 cópias do gene. 2 cópias do gene. Você pode ter heterozigose composta, ou seja, você pode ter 2 mutações diferentes, certo? Então, chegou um exoma. Muita gente pede exoma hoje em dia e não sabe interpretar, porque você precisa do conhecimento básico de genética. Se é autossômico recessivo a doença, tem que ter 2. E tem muitas VUS também, né? Mas tem diferentes tipos de mutação, né? Uma mutação nonsense é quando você joga um stop codon, aí para de fazer a proteína. E a frame shift, você tem que colocar inserção de bases nitrogenadas ou retiradas de bases nitrogenadas. Certo? Olha, a frequência é muito alta. Você viu Takayasu, um caso em 1 milhão por ano, aqui ó, tem um caso em cada 220 mil. Então, tem muitos pacientes, mas a penetrância é muito variável. Significa que você pode ter a mutação e não ter a expressão. A maioria dos casos você vai diagnosticar em jovens, né? Você pega aqui, ó, 70% antes dos 10 anos. Quem vai para o interior, cuidado, pode ver casos assim, né? E excesso de adenosina, né? Excesso de adenosina, a adenosina enlouquece o sistema imune e leva a mega ativação de todos os compartimentos celulares e joga os linfócitos Treg lá para baixo. Por isso que vai acontecer essa panaceia de inflamação no vaso. E aí você tem um espectro, né? Você pode ter vasculopatia, inflamação sistêmica, até imunodeficiência e pancitopenia. Quando está para esse polo, é só transplante de medula. Olha, as artérias viscerais envolvidas, né? Isquemia e AVC. É o binômio. Isso aqui eu recebi de um colega de Vitória, não tinha nada a ver essa história clínica, mas alguém fez um angio-TC e acharam isso. Aí a pergunta dela era essa, pode ser PAN? Com base nos causos e na aula, ela tinha ISDA negativo, não tinha neuropatia periférica, não tinha nada sistêmico, não tinha livedo reticular, não tinha nódulos cutâneos, não tinha angina abdominal. O que é que vocês acham que é?
displasia fibromuscular. E aqui, uma médica, psiquiatra e não psiquiátrica, ela acordou com uma dor abdominal insuportável. Aí foi bater no pronto-socorro, ISDA negativo, não sentia nada, mas viram uma dissecção da mesentérica superior com um pseudoaneurisma e um aneurisma saccular. Nessa época, corticoide, azatioprina, manda para o reumato. Ela chega, e aí, o que é que vocês acham? Não é displasia fibromuscular. Dissecou assim, cruelmente, foi acordada pela dor insuportável, 10 em 10. Só, senão a gente sai às 10 da noite, displasia, mediólise arterial segmentar, outra forma de arteriopatia. Tá? Cuidado que nem tudo que mexe com os vasos. O pior dessa situação é que a gente foi genotipar. Aí ela tinha uma mutação no FBN1. Era uma VUS em heterozigose, com essa troca aqui de glicina por prolina. E na análise de preditores de sílico, ela é deletéria, ausente no ClinVar. E aí? O que é que isso significa? Você vê como é difícil, né? Hoje em dia, nós somos pessoas em aprendizado, né? Eu sou uma pessoa em formação. Por quê? Porque todo dia tem coisa nova, então você sempre tem que ler. Isso aqui é o gene para Marfan. Ela tinha, a gente foi fazer o painel genético para vasculopatias. VUS é uma variante de significado incerto. Ela é autossômica dominante, então uma cópia já é patogênica. Mas, quando a gente, isso aqui é tudo, essa cópia aqui é patogênica mesmo. Quando você vê a análise dos preditores de sílico, ela não tinha em normais. Qual que é a questão? Aí o geneticista avaliou o score clínico para Marfan, ela não fechava o score. Ela tinha uma VUS, não fechava, teoricamente não dava para dizer que era Marfan, apesar da mediólise arterial segmentar. Ela tinha tudo isso, mas ela não preenchia o score. Mas poliarterite nodosa, o que é bom, né? Então, corticoide com ciclo ou rituximab, se for em fase. Tem um esquema 0,6 gramas por metro quadrado, 3 vezes no primeiro mês de ciclofosfamida e 6 meses, ou você pode fazer o esquema Cyclops, certo? Formas localizadas, a imunossupressão é mais leve, dada 2, anti-TNF. Não esquecer da hepatite B, pelo amor de Deus, ninguém seja pesado para não causar uma hepatite fulminante. E caso que a gente publicou com a doutora Giana Mastroianni Kijestein, não sei se é a pronúncia correta do sobrenome dela. Esse paciente, ele não sabia que tinha hepatite B, fez mononeurite múltipla e angina abdominal. Aí, quando a gente foi ver, ele tinha hepatite B, tinha PAN, começou a tratar com lamivudina e entecavir, o vírus B só crescia, aí ele foi e fez uma síndrome nefrótica. Biopsiou, era uma glomerulonefrite membranosa. Então, o paciente positivo para HBV, ele teve 2 complicações da hepatite B, graças à hepatologia que esqueceu de checar a carga viral e continuou dando entecavir. E aí, ele fez as 2 complicações, né? E ele só melhorou com tenofovir. Está gravado, né? Estou ferrado. Mas eu consegui encaminhar pacientes para lá. E tenofovir, que é nefrotóxico, consegui resolver o problema da glomerulonefrite membranosa. Aqui é uma jovem que ainda acompanha com a gente, ela tinha tudo que foi de milacria. Ela era o terror do otorrino, porque ele não conseguia resolver o problema dela. Deu um monte de antibiótico, um monte de corticoide, e ela continuava ruim das vias aéreas superiores, os nódulos. Paquimeningite hipertrófica, olha o tumor retroorbitário, rechação do nervo óptico. Dá para ver? Né? Vocês já sabem qual é o diagnóstico, né? Aqui, conseguem ver? Aqui é uma imagem ponderada em T1, né? A gordura fica branca, com contraste, o realce de gadolínio nas meninges e essa lesão aqui. Não, vocês já fecharam o diagnóstico, né? O que é que vocês acham que é? GPA. É GPA.
E esse aqui, quando eu apresento esse caso para os alunos, eles, meu Deus, todas as doenças em um paciente só. Púrpura, febre, parestesias, começou a sangrar pelo pulmão. Já chegou mal, daqueles que o nefrologista desanima, tem mononeurite múltipla e o pulmão branco. Pode ser lúpus. Aí todo mundo diz, pode ser endocardite infecciosa, pode ser tuberculose, né? Você coloca tudo no... Mas era polingite microscópica. Olha a crescente aqui, vocês adoram a crescente. Então, a gente tem os dois tipos, né? Então, as ANCA associadas, o anticorpo, aqui é P-ANCA ou é C-ANCA? Quiz da hora. Hã? Ops, muito bem. Aqui o C-ANCA, ele é granular com acentuação interlobar. Né? E aqui você tem, ó, o núcleo é bem homogêneo. Quando eu trabalhava no Fleury, a gente frequentemente era chamado para discernir o atípico do P, o atípico do C, que às vezes ele dava um nó na cabeça do pessoal que via o ANCA. Né? Qual a diferença das duas? É pelo ANCA ou não? Não é. Se tiver informação granulomatosa, é GPA, mesmo tendo MPO. Se só tiver manifestação vasculítica, é polingite microscópica. E a principal causa de síndrome pulmão-rim, né, é a polingite microscópica. Não esquecer dos duplos positivos. Antigamente a gente fazia diagnóstico sem biópsia e aí tinha P-ANCA, mas poderia ter sido um good password da época. Good password duplo positivo. Então, o que diferencia é ter ou não ter inflamação granulomatosa. E aqui você vê esse gap, né? Tudo isso aqui é granulomatoso, está ausente aqui, ó. Sinusite, crosta, rinorreia, epistaxe, nariz de célula, perfuração de septo, então, tudo ausente aqui. Claro que a neurite do oitavo par, ela é vasculítica. Outra coisa que é vasculítica é a esclerite, perfura os olhos. A gente tem uma paciente da Bolívia cega, ela passou em 200 lugares lá, perfurou um, depois perfurou o outro e veio bater aqui, aí vem de Santa Cruz de la Sierra para passar em consulta. Mas na polingite microscópica o olho não é um problema, você pode até ter uveíte, né? Estenose brônquica é granulomatoso, nódulo é granulomatoso, né? Com necrobiose, aí você tem cavitação. Mas a hemorragia alveolar é vasculítica, né? Olha o rim, altamente acometido na polingite microscópica. Na GPA, qual é que é a questão do rim? A maioria dos pacientes não tem envolvimento renal ao diagnóstico. Eles têm na recidiva. E muitos dos nossos residentes esquecem de pedir urina 1, né, dos pacientes. Quando alguém esquece, a gente manda para o RH. Okay. E às vezes chegam pacientes com polimiosite sem CPK. Às vezes acontece, né, na correria. Mas não pode. Né? Então, combinou púrpura, polineuropatia periférica, com glomerulonefrite, pensar na polingite microscópica, né? Certo? E aqui, as vias aéreas, o lado granulomatoso, estenose subglótica, nariz em célula, o quadro destrutivo de vias aéreas e do pulmão. Biópsia, vias aéreas pode ajudar, mas o patologista tem que ser muito bom, tem que ser para lá do Luiz Moura, né? Porque muitos não vão, porque você não tem vasculite, na maioria das vezes. Você vai ter o quê? Necrose geográfica, células gigantes multinucleadas, muito neutrófilo, microabscesso. Combinou isso aqui nas vias aéreas, aí você fecha. A glomerulonefrite ela é muito boa, né? É muito fácil pela biópsia renal você fechar o diagnóstico. Pulmonar só se for céu aberto. E o ANCA, que é o teste mais inespecífico que existe. Não esquecer que até 20% das endocardites subagudas têm ANCA positivo e bate 8% tanto PR3 quanto MPO. Aí vai dar lesão isquêmica, febre e alteração de sedimento urinário. Se você não biopsiar o rim, para ver aquela glomerulonefrite por imunocomplexos, né? Você vai tratar catastroficamente com um imunossupressor.
Doença ativa, corticoide com ciclofosfamida ou rituximab. Se não for grave, corticoide com metotrexato. Vai vir ao Brasil a Avacopan, inibidor do C5A, já estão na Anvisa. Se for grave, plasmaférese só no quadro renal, glomerulonefrite rapidamente progressiva. Tem uma meta-análise recente que viu, com 8 estudos, que você tem benefício nesse grupo para livrar da diálise pelo menos em 2 a 3 anos. E manutenção para quem entrou em remissão, a gente está entrando em 4 anos, principalmente quem é PR3 ANCA. Tem esquema, então, asa, metotrexato, se a função renal for boa, né? Micofenolato é um mico, é um grande mico nas ANCA associadas, que ele é inferior à azatioprina, e rituximab 500 a cada 6 meses. Corretor de imóveis, que vive mandando lançamentos para mim, ele fez uma asma grave, 10 anos, foi entubado, eosinofilia, hematura, e tinha alteração no eco com MPO-ANCA. Esses aqui são infiltrados na hemorragia alveolar, e tinha JEPA. Qual é a diferença? O eosinófilo. Ela é muito parecida com a GPA. A diferença é que ela começa muito alérgica e tem as fases de Lanham. Asma, rinite e pólipos, isso aqui pode ser só da asma eosinofílica do adulto, é uma entidade. Mas quando ela ultrapassa os limites do bronco, começa a dar infiltrado no pulmão, gastroenterite eosinofílica, até envolvimento cardíaco, pensar em JEPA ou nas hipereosinofílicas e não esquecer da vasculite sistêmica. É igual a vasculite associada ao ANCA, a diferença é o grande envolvimento do coração, né? Pode ter vasculite intestinal e o quadro renal é menos relevante. A atividade, a IgE sobe e o eosinófilo também sobe. Aí, dependendo, o ideal é a biópsia, né? Porque o ANCA ele não é tão relevante. Até metade dos pacientes. Quem tem ANCA tem um perfil mais vasculítico. Quem é ANCA negativo tem mais envolvimento cardíaco. O Five Factor Score, né, para você ver a gravidade da doença, e aí com maior ou igual a 2, mortalidade em 5 anos é muito alta. Se não for grave, prednisona, e pode dar o poupador, né? E se for, hoje em dia a gente tem o epolizumab, anti-L5, para manutenção. Se for grave, ciclo, e aí terapia de manutenção ou Ritux. O último caso, paciente com púrpura palpável da geração Baby Boomer e tinha tido uma transfusão em 1988, e aí vocês já fecham o diagnóstico. O que era? Porque o vírus foi descoberto em 89, só a partir de 92 ou 93, que tinha no banco de sangue, ele tinha crio com fator reumatoide, pico monoclonal, polineuro e vasculite leucocitoplástica. Então, tudo que precipita a menos de 37 ressolubiliza é crio. Né? E hepatite C é a principal causa. Tirou a graça do reumato, porque com os DAAs eles não chegam mais no ambulatório. Está todo mundo curado. Mas se você demorou para começar a tratar, metade mantém a crio, porque eles mantêm um clone maligno não tem malignidade, mas um clone autônomo que vai produzindo a crio mesmo sem sintomas. Nas doenças reumáticas, o Jogren é o campeão, seguido pelo lúpus. Não esquecer, a gente tem confusão com hemato, né? Às vezes mieloma ou linfoma de célula B dando crio, às vezes até crio com vasculite. O rim, não esquecer da membrana proliferativa, cheia de imunocomplexo, é a forma mais comum, né? Mas, ó, quando você tem uma crio muito alta, você pode ter hiperviscosidade que leva à insuficiência renal. Você tem plugs de crio por toda a vasculatura, né? E quando é vasculítica, é pele, nervo periférico e rim. Como é pele, nervo periférico e rim. Quando é grave, pulmão, trato gastrointestinal e sistema nervoso central. Mas o rim pode ser grave na forma do glomerulonefrite rapidamente progressiva. Aqui na casinha da hepatite,
a gente levantou todos os casos que iam começar o tratamento. Metade dos nossos pacientes com vírus C tem CRIO. A gente viu uma grande associação de consumo de complemento no paciente com vírus C a ter CRIO, mas só 10% tem vasculite crioglobulinêmica. Na maioria das vezes o rim, felizmente, não é afetado, é neuropatia e pele. Certo? Então, sintoma leve, a terapia antiviral com os DAAs, aí o hepático que escolhe, a gente não mexe com isso, né? É a PrED para ajudar. E, se for moderado, aí entra o rituximab na jogada, ele é muito seguro. Nunca imunossuprime o paciente com vírus B, mas com vírus C é muito tranquilo. Rituximab tem vários ensaios clínicos mostrando o benefício. Né? E, se for grave, plasmaférese é garantido, certo? A resposta é 95% dos casos, mas não esquecer que metade continua com CRIO, 10 a 15% faz linfoma. É tempo de exposição ao vírus, porque ele usa o CD81 para entrar no hepatócito e no linfócito B. Aí no linfócito B ele causa mutação no linfócito B e formam clones que, de forma autônoma, vão produzir adoidado imunoglobulinas. E aí, se ela é monoclonal, em algum momento ele vai virar linfoma. Só o primeiro caso era a VEXAS, né? Que é esse acrônimo, ligado ao X, autoinflamatório somático. A ubiquitina que eu tinha falado, né? Que ela coloca um tag na proteína defeituosa para ser degradada pelo proteassoma. E aí você leva uma resposta interferon tipo 1 com a síndrome autoinflamatória, né? Isso aqui é como eles fizeram, ao invés de ir atrás dos pacientes, eles foram atrás do exoma e focaram em proteínas relacionadas à ubiquitilação. E aí trabalharam com 841 genes, lá do NIH, né? Aí analisaram só isso de exomas, 3.000 exomas, e acharam aquelas que tinham potencial para serem patogênicas, esse PLI score, né? Que é a análise de preditor em sílico. E ausente em normais, claro que de perto ninguém é normal. Já dizia Caetano Veloso. Então, todas aquelas que eram intolerantes à perda de função, eles acharam 3 homens heterozigotos, né, para o BA1, eles não tinham aneuploidia. Aneuploidia é quando você tem a alteração 45X0, né, Klinefelter. Aí, essas 3 mutações foram reconhecidas. Esse aqui é o dendrograma deles. E era mosaicismo mesmo, o cariótipo era normal, e aí juntaram a primeira leva, aqui a gente faz muito isso, eletroferograma para avaliar os sequenciamentos pela técnica de Sanger, e só algumas células tinham a mutação, a fibroblasto não tinha, linfócito T não tinha, né? Eles tinham uma panaceia de alterações imunológicas, né? Eram bem pró-inflamatórios, até alterações fenotípicas de monócitos. E o que é que acontecia? Homem, idoso ou de meia idade, né? Olha a mortalidade, 40%, com febre, alteração de pele, o que mais? Condrites, anemia macrocítica, né? Vacúolos na medula óssea, né? E bem inflamados. Igual aquele caso que vocês viram no início, né? E é muito comum, então, policondrite, síndrome de Sweet, síndrome mielodisplásica, até MGUS, aqui os vacúolos em precursores mieloides. E aí você tem que genotipar, né? Ou pedir um exoma que custa R$5.000, mas no Fleury já tem painéis para o BA1, a gente faz a genotipagem aqui na escola. E o nosso paciente tinha essa daqui, é aqui o paciente mais morre, é a troca de metionina por valina. E aí corticoide com, de preferência anti-L6, né? Aqui a gente não tem o ruxolitinib, que é um inibidor de JAK1. E aqui o nosso pequeno ambulatório, né? Vou fazer o levantamento, são 13 pós-graduandos de vasculite. A gente atende 30 pacientes em média, né, na sexta-feira. É muito puxado.
Eu deveria ter feito fibromialgia, acho que eu não. Complicado que é muita doença, né? Muita coisa, são muitos simuladores, inclusive. Dúvidas, angústias e aflições.